tudo bem? Hoje eu quero falar com você. Você sabia que pode fazer as suas contribuições de forma digital? Através do aplicativo ou site do seu banco, você pode transferir seus dízimos e ofertas para uma das contas da igreja. Os nossos dados bancários você encontra em nossas redes sociais, no verso dos envelopes de dízimos e ofertas e em nosso site ibshalom.org. Você também pode fazer sua contribuição utilizando seu cartão de crédito. É só baixar o aplicativo IB Shalom, disponível para Android e iOS, e clicar na aba Doações. Se você já utiliza o aplicativo PicPay, é só escanear esse QR Code ou buscar por Igreja Batista Shalom, clicando no botão Pagar. Para utilizar os cartões de débito, você pode vir pessoalmente ao nosso escritório em horário comercial e utilizar as nossas máquinas de cartão. Teremos imenso prazer em te atender. Queremos agradecer a você por sua fidelidade nos dízimos e ofertas, lembrando do texto de Filipenses 4,19, que diz: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Até mais! Deus te abençoe! Que alegria ter você conosco neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você que já faz parte da família Shalom, seja muito bem-vindo. Você que estará cultuando conosco pela primeira vez, quero te pedir um favor, que você coloque uma mãozinha levantada lá no chat, porque nós queremos conhecer você. Cremos mesmo que Deus falará conosco de uma maneira muito profunda ao nosso coração. E você pode ser um instrumento de Deus para compartilhar esta palavra através das redes sociais. Se você não sabe como fazer, você escreva lá no chat como compartilhar o culto, que alguém estará ajudando você. E você será um canal poderoso na mão de Deus. Quero ler com você Mateus 11, do 28 ao 30, que fala assim: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Assim diz a palavra de Deus. Você tem um descanso na sua alma através de Cristo Jesus. Mesmo em dias tão difíceis, mesmo em tantas situações complicadas que talvez você se encontre nesse momento, eu quero dizer que há um descanso na sua alma através de Cristo Jesus. Que você possa mesmo estar muito conectado nesta noite. Não somente assistindo este culto, mas interagindo com o Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero mesmo colocar cada pessoa que neste momento está conectado em algum lugar do mundo, Pai. Que ela possa mesmo ser alcançada pela Tua presença, que possa receber mais do Teu amor, que possa mesmo ter este entendimento do que é ter um descanso na sua alma através de Cristo Jesus. Porque a Tua palavra assim fala, que o seu fardo, ele é leve. E assim eu creio e profetizo sobre a vida de cada pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. E agora quero convidar você a não simplesmente assistir este culto, mas que você possa juntamente conosco adorar ao Senhor, junto com esta equipe de louvor. Ela é tudo que eu preciso e não mereço.
Nós te agradecemos, Pai, pela sua graça, Senhor Jesus. Tu que és um Deus de graça, Deus de amor. Obrigado, Jesus. Não há um nome igual ao seu, maior que a terra, céu e mar. Louvores a terra vão encher, em nós todos vão ver um rei maior não há. Vamos cantar juntos. Sua face brilha mais que o sol. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça é grande em amor. A cruz
Não
a rocha firme. Vamos cantar mais uma vez? Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. A paz, igreja. Estamos em mais um momento especial do nosso culto. Nós vamos estar falando agora sobre dízimos e ofertas. Um momento tão agradável, tão gostoso, quando nós podemos falar sobre ofertas e dízimos, né? E o Senhor, que você possa abrir a sua Bíblia na sua casa, em Coríntios 9, do 6 ao 7, onde fala a palavra do Senhor. Lembre-se disso: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quando vemos essa passagem em Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, e ele nos traz e nos remete a falar sobre plantio. E é impossível você não relacionar os dízimos e as ofertas com um plantio na igreja. Até porque a igreja necessita ser mantida. Aqui chega a ser um organismo vivo realmente, onde há necessidade de plantio e também a necessidade da colheita. Por que isso? Porque devemos plantar na vida dos nossos irmãos, devemos plantar na vida dos nossos irmãos na fé. E aqui também é um lugar de colheita. E é impossível você falar de dízimo e oferta e não relacionar isso à gratidão com o nosso Deus provedor, que nos chama a responsabilidade de honrá-lo com a provisão que ele nos deu. O dízimo é uma adoração a Deus, sendo, portanto, algo que deve vir de um coração grato, e sim com alegria ao Senhor, sendo o resultado de um relacionamento e não uma obrigatoriedade da lei apenas, mas algo maior que um princípio eterno. O dízimo é uma consequência de um coração agradecido e transformado. Nós só temos a convicção que somos dizimistas fiéis quando o nosso coração realmente está transformado e mudado. Pessoas que têm dilemas nas áreas dos dízimos, em seu coração estão com falhas de atitude, de entrega a Deus e adoração completa, sendo o dízimo uma etapa final desta adoração, com a oferta dos nossos bens, tempo, provisão, reconhecendo que o Senhor nos deu e só somos aquilo porque Ele nos deu. Penso que é impossível manter a bênção de Deus operando ao meu favor quando sou movido a egoísmo e, principalmente, não penso no meu próximo. Por outro lado, acho que a fidelidade nos dízimos e nas ofertas dá um testemunho de Deus, que pode confiar em mim e em você. E reconhece Ele a fonte inicial de tudo que posso alcançar, com a força que Ele me deu, através dos dízimos e das ofertas. Amado, dízimo é atitude de amor. Nossas sementes só saem do nosso bolso, mas primeiro elas têm que sair do nosso coração. E quando nós entendemos isso, que o dízimo é uma atitude de amor, tudo em nossa vida passa a ser transformado.
Agora, através dos nossos canais, que estão aparecendo aí na sua tela, ou através do dízimo, que você vai poder trazer no nosso escritório durante a semana, o Senhor quer usar grandemente a tua vida. Esse é o momento que nós vamos estar ofertando e dizimando ao Senhor. Curve sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma oportunidade de dizimar e ofertar na sua casa. Porque o Senhor, ó Pai, que tem, Senhor, dado esta semente a nós, ó Pai. Como é bom, Senhor Deus, ofertar, dizimar e entregar aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós realmente reconhecemos, ó Pai, que isso é um relacionamento de gratidão contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Entre tantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, uma das coisas que mais me alegra é a oportunidade de, nesse momento, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente escuta, aquilo que muitas vezes a gente vê de outras pessoas, recebe de revelação, é sempre um privilégio, quando nesse momento eu posso parar o que eu estou fazendo para estar aqui, entrando na sua casa. E eu espero que você possa ser grandemente abençoado nesse tempo, recebendo um pouco daquilo que Deus tem e que eu creio que Deus preparou para você nesse momento. Eu fiquei muito pensativa recentemente com o que a gente tem visto e o que a gente tem vivido no nosso tempo. Não tem como a gente ignorar toda essa pandemia, não tem como a gente ignorar todas as histórias, não tem como a gente ignorar tantas pessoas que nós já perdemos. E não tem como a gente não parar em momentos como esses e se perguntar aonde Deus está nisso tudo. Talvez se ao longo da sua vida cristã, você que é convertido, ou você que está assistindo esse vídeo e ainda não é convertido, com certeza em algum momento você parou para pensar aonde que Deus se encaixa nesse momento, nessa história, na nossa vida e na humanidade. A gente vem de uma história de muitos anos, né, de milhares de anos, em que a gente vê tanta maldade, a gente vê tanto sofrimento, a gente vê tanta tristeza, que muitas vezes, como somos humanos, nós nos perguntamos: aonde está Deus? Aonde está a bondade de Deus? Porque eu escuto as pessoas falando que Deus é bom. Muitas vezes a gente, né, dentro da igreja está cantando que Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. E aí você olha tudo isso e em alguns momentos parece meio contrassenso. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesse tempo. Sobre a bondade de Deus e aonde a gente encontra a bondade de Deus nesse nosso contexto. Seja nesse contexto de pandemia. Recentemente a gente passou mais uma vez pelo 11 de setembro. E toda vez que a gente tem a data de 11 de setembro, é uma data que me marca muito, porque eu era adolescente quando aconteceu. E se você tem um mínimo de idade, de lembrança, você lembra do que aconteceu. Porque foi uma tragédia que movimentou o mundo. E aí a gente passou esses dias e eu parei para pensar naquilo de novo. E eu li um texto muito interessante falando sobre a quantidade de pessoas que foi dormir. E ele pontuava a quantidade de bombeiros, a quantidade de funcionários, a quantidade de policiais que foram dormir na noite anterior e que no dia seguinte não passaram das 10, 11 horas da manhã. E aí você para pensar, com certeza, para muitas daquelas famílias e muitas daquelas pessoas envolvidas, essa pergunta ecoa, talvez ainda ecoe nas suas mentes e ecoa nas nossas. Como que um Deus tão bom, que a Bíblia fala que é um Deus tão bom, permite que coisas assim aconteçam? Por que um Deus tão bom permite que toda uma população mundial esteja envolvida numa doença como a que a gente tem vivido e pessoas perdendo pessoas queridas nos mais diversos ambientes? A gente vê a história de pessoas dentro da igreja, a gente vê a história de pastores, a gente vê a história de tantas pessoas que parece assim, meu Deus, mas elas estavam servindo tanto a Deus e parece que naquele momento a bondade de Deus está longe delas. Parece que naquele instante a bondade de Deus se afastou. Ou Deus esqueceu de ser bom, ou ele estava ocupado fazendo alguma coisa, mas
Parece que alguma coisa fugiu daquilo que nós, como seres humanos, esperávamos que Deus fizesse. A nossa esperança e a nossa expectativa em relação àquilo, a esse momento, por exemplo, era que nada disso tivesse acontecido, que a igreja tivesse levantado um grande clamor e as pessoas tivessem sido curadas e as pessoas que nós perdemos na nossa igreja e as pessoas da família tivessem sido curadas e os pastores por quem nós oramos. E é exatamente sobre isso que eu quero te convidar a pensar e te mostrar com base bíblica que a bondade de Deus continua presente em todos esses momentos. A bondade de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas em todos os momentos. Para quem escutou a palavra recente da Zilda, e se você não ouviu, você pode encontrar isso nos nossos canais. A Zilda nos trouxe uma história tão triste, uma mulher temente a Deus que perdeu os seus 3 filhos no mesmo dia. E também você pode se perguntar onde que estava a bondade de Deus para com essa mulher? Mas como que Deus é bom? E a Zilda podia ter se perguntado sobre isso, mas a Bíblia não mente. A nossa base, a nossa vida, ela está fundamentada, ela está baseada, ela está firmada na palavra de Deus. E é em cima dessa palavra que nesse tempo a gente vai entender aonde a bondade de Deus se encaixa. E mais do que isso, a gente vai entender um pouquinho de por que nós vivemos esses tempos e como isso se encaixa em todo esse propósito de Deus. Quando a gente para pensar, muitas vezes, talvez você se pergunte assim, tá, mas quando que Deus é bom? Porque eu acho que Deus é bom em alguns momentos. Eu acho que Deus é bom quando Ele cura alguém. Eu acho que Deus é bom quando a gente vê uma pessoa nascendo e vai tudo bem. Eu acho que Deus é bom quando Ele dá o emprego para o amigo que ele precisava ou Ele supre a minha necessidade. Parece que muitas vezes Deus é bom em fases e momentos, mas a Bíblia, ela é muito clara que Deus, ele é bom em todo o tempo. E aí pode ser que a nossa mente humana não consiga compreender isso. Pode ser que muitas vezes a gente precise olhar para a luz da palavra e entender de forma espiritual o que isso quer dizer. Mas a Bíblia, ela é muito clara, ela deixa isso de forma muito bem estabelecida, que Deus, ele é bom em todo o tempo. E a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Em nenhum momento a Bíblia fala que Deus é bom de vez em quando. Em nenhum momento a Bíblia fala que em épocas de pandemia a bondade de Deus está diminuída. Em nenhum momento ela fala que durante as tragédias a bondade de Deus sumiu. A Bíblia é muito clara. A gente pode ver isso em Salmo 107:1, em que a Bíblia diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor, ou em outras versões a gente tem a sua bondade, duram para sempre. Se você ver Salmo 52:1, também diz que a bondade de Deus permanece continuamente. Muitos e muitos versículos que nós vamos encontrar, a gente vai estar vendo a bondade de Deus e a gente vai ver essa correlação muito próxima, a correlação de bondade e de continuidade. A gente vê essa relação muito bem estabelecida na Bíblia. A gente tem vários versículos. Naum 1:7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de dificuldade, de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. E aí aqui a Bíblia nos deixa muito claro que Deus é bom, inclusive nos momentos de angústia. Então, se muitas vezes no seu coração, no primeiro momento, você começar a se perguntar e falar: Deus, mas quando será que Deus é bom? Em que momento que essa bondade se manifesta? Deixa o Espírito Santo gerar essa fé em você e gerar esse entendimento em você que Deus é bom o tempo todo. E a bondade dele dura para sempre. Mas aí, de novo, a gente começa a tentar entender como que essa bondade toda se encaixa nesse nosso contexto de vida. Como que essa bondade toda se encaixa nesses momentos de dificuldade. A essência de Deus é bondade. Deus, quando a gente vai ver a bondade de Deus, a gente não vê os versículos falando que Deus está sendo bom naquele momento. Deus está sendo generoso naquele momento. A gente vê esses versículos sempre trazendo que Deus é bom o tempo todo. Que Deus é bom, que Deus é e não que Ele está
Ele não está sendo bom. Ele é bom. A sua essência é de bondade. E eu gosto muito de um texto, é um texto que eu já li repetidas vezes, e eu vou ler esse texto aqui para vocês. É um texto que você consegue encontrar na internet de maneira muito simples. Ele é um texto que foi escrito por um clérigo inglês, ali em 1600, entre 1620 e 1670. E ele é tão profundo que eu quero que você preste muito atenção, e depois, se você quiser, procure esse texto para você ler. Porque ele traz a bondade de Deus exemplificada de uma maneira tão profunda que a gente precisa parar e pensar um pouco. A gente precisa parar e escutar de maneira assim muito tranquila. Então, se de repente na leitura você se perder, procure esse texto depois. E Thomas Manton, ele diz o seguinte: ele é essencialmente bom. Bom em si próprio, o que nada mais é. Pois todas as criaturas só são boas pela participação e comunicação da parte de Deus. Ele é essencialmente bom, não somente bom, mas é a própria bondade. Na criatura, a bondade é uma qualidade acrescentada. Em Deus é a sua essência. Ele é infinitamente bom. Na criatura, a bondade é uma gota apenas, mas em Deus há um oceano infinito, ou um infinito ajuntamento de bondade. Ele é eterna e imutavelmente bom, porque ele não pode ser menos do que é. Como não se pode fazer nenhum acréscimo a ele, assim também não se pode lhe fazer nenhuma subtração. Ele traz de uma maneira tão profunda, e ele traz essa bondade que, quando você para ler, e se você ler esse texto depois, você vai ver, cada vez que eu leio, é quase como se desenhasse diante de mim essa bondade toda. E ele traz algo que me chama muito a atenção, que ele fala o seguinte: na criatura, em nós, a bondade é uma qualidade acrescentada, mas em Deus é a sua essência. Que em nós a bondade é apenas uma gota, mas em Deus ela é um oceano infinito, porque essa é a essência dele. Então, quando a gente para pensar que a essência de Deus é ser bom, aquilo que ele é a bondade. Salmos 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 119:68 diz: tu és bom e fazes o bem. De novo, a gente vai encontrar um monte de versículos falando que Deus é bom, e não apenas que ele está sendo bom. E aí você começa a se perguntar, então, mas como que a gente tem essa, parece que, discrepância? O grande problema não está em Deus. O grande problema não está numa falta de bondade por parte de Deus. O grande problema está em nós. O grande problema está na criatura. O grande problema e a falta de bondade no mundo não está em Deus. A falta de bondade no mundo está em nós mesmos. O ser humano, ele não é bom. A natureza humana não é uma natureza de bondade. A natureza humana não é uma natureza que procura o bem. Se você parar para pensar, a Bíblia fala que a gente precisa ter a pureza das crianças. Mas observe uma brincadeira de criança. Observe 2, 3 crianças ali com seus 3, 4, 5 anos brincando. E você vai ver que a natureza humana não é uma natureza de bondade. Porque as crianças, elas não são naturalmente bondosas. Muito pelo contrário, você consegue observar atitudes com um leve teor de maldade na brincadeira de uma criança, muitas vezes. Por quê? Porque a nossa natureza não é uma natureza de bondade. E, na verdade, nós colhemos os frutos dessa natureza. Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, o seu objetivo era que o homem vivesse no meio dessa bondade e que tivesse por essência essa bondade. Mas a partir do momento que o homem
comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem já não conhecia mais só a bondade, e ele passa então a ter uma essência maldosa. E a partir daí a gente vai ver a sociedade, a gente vai ver o ser humano colhendo os frutos disso. Quando você pega uma história como o atentado de 11 de setembro, ou quando você pega uma grande guerra, ela nada mais é do que fruto da maldade do homem. E a única maneira que a gente tem de estar em uma sociedade, de estar em um mundo que seja um pouco mais cheio de bondade, é quando a gente deixa a nossa própria natureza ser transformada por Deus. Porque se a nossa natureza não receber pelo menos uma gota desse oceano de bondade que Deus é, a gente naturalmente vai apenas continuar perpetuando essa maldade. E como Deus ele é muito, muito, muito justo, ele sempre trabalhou com livre-arbítrio. A forma como o nosso relacionamento com Deus se desenvolve é baseado no livre-arbítrio. Deus, quando criou o homem, ele não criou o homem com o propósito de viver o que nós estamos vivendo. Mas quando ele colocou Adão e Eva ali no Jardim do Éden e ele falou, é esse o caminho, ele deixou que eles escolhessem. Porque Deus poderia não ter colocado a árvore, ou ter colocado a árvore totalmente protegida e ter feito, vocês nunca vão conhecer desse fruto. Mas não, Deus deixou ali, porque exatamente por essa essência de bondade, Deus permite ao homem, ao ser humano, tomar as suas próprias decisões. Ele poderia resolver tudo de maneira muito rápida, mas a bondade dele nos deixa com as decisões na mão. E é exatamente esse livre-arbítrio que nos traz aonde nós estamos. O homem, o ser humano, a sociedade, ela está tão enraizada pela maldade, que a natureza humana ela está tão exacerbada, ela está tão forte, que a natureza divina não pode se manifestar. Então não é que a bondade de Deus diminuiu naquele momento, não é que Deus não estava atento ao que estava acontecendo. Acontece que a forma de relacionamento dele conosco é um relacionamento baseado em livre-arbítrio. E a sociedade como um todo, ela não escolhe ser inundada pela bondade de Deus. Se nós tivéssemos pelo menos uma parcela da bondade dele no interior do coração de cada um de nós e de cada ser humano, nós viveríamos em outros tempos. Nós viveríamos de outra forma, nós viveríamos em um outro modelo. Mas, infelizmente, não é isso o que as pessoas escolheram. E aí, a gente precisa, ao menos de uma maneira pequena, começar a mudar a realidade, começar a mudar o ambiente em que nós estamos inseridos. Você consegue parar para pensar em atitudes de bondade que você teve para com as pessoas com quem você convive? Você consegue parar para pensar em atitude de bondade que você teve para com a sua família? Quando as pessoas do seu trabalho estão falando de você, elas falam que você é uma pessoa boa, porque nós precisamos revelar a natureza de Deus, a natureza divina, onde estivermos. Nós jamais seremos essencialmente bons, porque a nossa natureza não é essa. Mas a gente pode receber um pouco dessa bondade e transbordar essa bondade para as pessoas com quem nós convivemos. Eu entendo que o nosso papel como cristãos é sermos essencialmente bons, é termos um coração repleto de bondade, é termos um coração cheio de compaixão para com as pessoas, é termos um coração cheio de amor. A Bíblia fala em Colossenses 3:12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão e bondade, humildade, mansidão e paciência. A Bíblia é muito clara que a gente precisa deixar a nossa natureza e adotar essa natureza de Deus, essa natureza da bondade. E 1 Tessalonicenses 5,15 diz, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam bondosos uns com os outros e retribuam o mal com o bem. Eu tenho uma história muito interessante de quando eu era criança quanto a isso. Eu estudava em uma escola municipal aqui, perto da igreja, e eu devia ter ali uns 7, 8 anos, e tinha um rapaz que estudava na minha escola, que ele era bem mais velho, era um menino de uma família muito complicada, envolvido com drogas, enfim. Se a gente tinha 7, 8 anos, ele devia ter ali os seus 15.
E um dia eu estava indo embora da escola e usava uma mochilinha nas costas e esse menino veio, eu nunca tinha feito nada para ele estudava na minha sala, mas eu nunca... E ele veio e ele me deu um chute. Ele veio por trás e me deu um chute. Eu cheguei em casa chorando, enfim, meu pai, vocês conhecem, né? Aquele homem forte daquele jeito, falou que no dia seguinte ele ia lá na escola para falar com o menino e realmente ele foi e falou: fulano, olha, eu quero que você respeite a minha filha. O menino foi respeitoso de não ter dado um chute nele, mas ficou debochando dele, porque, né, enfim. E a minha mãe teve uma atitude de muita sabedoria. A minha mãe falou, minha mãe, uns 2, 3 dias depois, comprou uma caneta nova para mim e falou assim: Mid, você vai levar essa caneta para o fulano. Eu falei: o quê? Você tá doida, mãe? O menino me deu um chute na escola e você vai querer que eu leve um presente para ele? E eu levei a caneta para o fulano. É óbvio que ele não entendeu direito o que estava acontecendo, enfim, aceitou. E passou mais uns 3, 4 dias e quando a minha mãe comprou um material novo para mim, ela comprava um lanche diferente, ela vinha e falava: Mid, você vai levar isso aqui para o fulano. E eu ia lá. E aí, muitas vezes, quando a gente vai para essa atitude de retribuir o mal com o bem, ela não é uma atitude natural, exatamente porque a nossa natureza não é essa. E eu me sentia muito humilhada de fazer aquilo, mas eu ia lá, pegava: fulano, eu trouxe isso aqui para você. Passado algumas semanas, aquele menino se transformou, não vou dizer no meu melhor amigo, porque era um menino de convivência muito diferente da minha, mas eu tinha um verdadeiro escudeiro dentro da escola. Até esse menino sair da escola, vira e mexe, a gente morava todo mundo ali no mesmo bairro, ele batia lá em casa, ia lá dar um oi, ele acabava ali, foi lá, conversava com o pai, conversava com a mãe. Nada, assim, ninguém podia olhar para mim, ninguém podia mexer comigo, ninguém podia fazer nada, que ele estava lá para me defender. Porque exatamente essa atitude da minha mãe, que foi uma atitude tão sábia, tão bíblica, de pagar o mal com o bem, transformou a natureza daquele menino em relação a mim. E a Bíblia nos ensina isso, e muitas vezes, como cristãos, nós esquecemos. Muitas vezes, como cristãos, a gente quer ver a bondade divina se espalhando pelo mundo, mas a gente esquece de trazer essa bondade para os nossos relacionamentos, trazer essa bondade para o nosso dia a dia, trazer essa bondade para as pessoas com quem a gente convive, muitas vezes na nossa própria família. Então, a nossa natureza não é uma natureza de bondade. A nossa natureza não é essa natureza cheia de amor e de compaixão. Mas a gente precisa pedir cada dia para Deus, para que pelo menos gotas da bondade dele venham sobre nós, para que a gente possa ter essa natureza transformada, para que a gente possa ter essa natureza mudada. E aos poucos, o ambiente em que a gente vive vai se transformando em um ambiente de bondade. E aí você pode me falar o seguinte: tudo bem, Midia, mas eu continuo não vendo a bondade de Deus em todo o tempo. Eu entendo que a natureza humana nos distanciou, eu entendo que Deus não tinha esse propósito, mas se Ele continua sendo Deus e a bondade dele se estende por 1000 gerações, e se essa bondade é imutável, o que acontece com a gente? Como é que a gente lida com as dificuldades da nossa vida? E aí, para mim, o ápice da bondade de Deus é manifesta com a promessa de que um dia nós vamos viver na eternidade com Ele. É manifesta com uma promessa de esperança de que nós viveremos dias melhores. É manifesta com uma promessa de que um dia todo o sofrimento pelo qual nós passamos nessa terra, ainda assim, apesar desse livre-arbítrio, apesar da gente ter escolhido como humanidade aquilo que não era o propósito dele, o ápice dessa bondade se manifestou lá na cruz e vem com o Espírito Santo nos permitindo viver dias de esperança, sabendo que um dia a gente vai encontrar, sabendo que um dia a gente vai viver na plenitude daquilo que Ele sonhou para nós. Se você convive com pessoas que passaram, para mim, assim, um exemplo muito vivo disso é o que a gente vê, por exemplo, com a Nádia do Davi. Se você olha para a situação da Nádia, você fala assim: não, mas a bondade de Deus não se manifestou para com a Nádia, porque a bondade de Deus não aparece. Se você olhar para o interior da Nádia, a Nádia foi cheia
de uma esperança, de uma fé, de um consolo, que isso é manifestação da bondade divina. Não tem como você passar por situações como essa e conseguir ser cheio de um acalento, conseguir ser cheio de uma palavra de tanta esperança no futuro, se não for a bondade divina sobre nós. É apenas ela que tem a capacidade de fazer isso. É esse consolo do Espírito Santo que é sobrenatural. É esse consolo do Espírito Santo que é muito maior do que a gente é capaz de explicar, que é muito maior do que a gente é capaz de entender. Muitas vezes as situações que se colocam sobre a nossa vida, elas não são situações que acontecem da forma como nós gostaríamos. Muitas vezes as situações que recaem sobre nós são consequências de toda essa história da humanidade, são tão diferentes daquilo que nós gostaríamos. Mas quando nós estamos debaixo dessa graça de Deus, quando nós estamos debaixo desse favor de Deus, a bondade dele continua se manifestando sobre nós. A bondade dele continua trazendo esperança. A bondade dele continua trazendo vida. A bondade dele continua trazendo uma expectativa, uma fé que é sobrenatural. Ela é além daquilo que nós somos capazes de entender. Ela é além daquilo que nós somos capazes de explicar. Porque ela é a essência de Deus. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Apocalipse 21:4 diz. E é nessa promessa que a gente vai se ater. É nessa promessa que a gente vai olhar. E é aqui que, se talvez todas as circunstâncias ao redor não permitam que a gente veja a bondade de Deus, quando a gente olha para essa promessa, ali a gente consegue ver a manifestação mais pura, mais viva e mais cheia dessa bondade. Apocalipse diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto as primeiras coisas passaram. E é olhando para esse alvo, é olhando para esse futuro, é entendendo que se nessa terra a gente não puder usufruir e vivenciar talvez situações em que pareçam que essa bondade está presente, a gente olha para o futuro e a gente olha para o dia em que nós vamos encontrar do nosso Salvador. E a possibilidade disso só existe porque a maior manifestação da bondade de Deus aconteceu na terra, quando Ele entregou o Filho dele por nós. Quando Deus entrega Jesus, aquilo ali é simplesmente o auge da bondade. Aquilo ali é a bondade sendo totalmente derramada sobre nós. E aquilo nos permite passar por esses dias de angústia e de dificuldade e de tristezas, que a Bíblia sempre foi muito clara que nós passaríamos. Mas a gente passa com esperança. Esperança no alvo, esperança no futuro, esperança de que um dia essa bondade vai inundar as nossas vidas, esperança de que um dia essa bondade vai nos transformar e nós vamos viver debaixo dela eternamente. O meu desejo é que, se você está passando uma dificuldade, o meu desejo é que, se você está passando uma situação que às vezes você fala: Deus, eu não consigo ver bondade nisso tudo, que você possa dobrar os seus joelhos, que você possa fazer uma oração e falar: Deus, eu posso não ver a bondade nessa situação pontual, eu posso não ver a bondade nesse momento, mas me inunda desse amor, me inunda dessa presença, que me faz crer que, independente do que eu viver nesses dias, a tua bondade está me acompanhando. E eu vou ter esperança nesse futuro. Eu vou ter esperança nessa vida eterna. E eu vou entender que um dia eu vou conseguir processar tudo isso pelo qual eu passei. E que um dia, como humanidade, isso tudo vai ser apagado. Porque nós vamos viver ao lado daquele que nos salvou, daquele que nos tirou das trevas e daquele que nos trouxe para a luz. Eu espero que você possa ter um pouco mais dessa bondade na sua vida. Eu espero que você seja cheio disso e que o Espírito Santo possa manifestar isso em você, na sua casa, na sua família, e que você seja um agente de distribuição dessa bondade aonde você passar, nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas, no trato com as pessoas com quem você convive, que nós, como cristãos, possamos ser conhecidos como pessoas bondosas, que nós sejamos conhecidos por essa compaixão, que nós sejamos conhecidos por essa bondade, que é apenas uma manifestação, as gotinhas daquele oceano que Deus traz e derrama sobre nós. Com seu poder, cadê
cantar mais uma vez? Eu vou construir